Imagine viver dentro de uma sala feita inteiramente de vidro, sem privacidade, sem escuridão, sem silêncio. Vigiado a cada minuto, como se fosse uma criatura perigosa demais para ficar perto de qualquer ser humano. Esse é o dia a dia de Robert Maudsley, o homem considerado por muitos como o prisioneiro mais isolado do mundo. Hoje eu quero convidar você para mergulharmos numa história real, chocante e profundamente perturbadora. A vida de um homem que passou quase meio século trancado numa caixa transparente, construída especialmente para ele. Antes de contar quem é Robert Maudsley, você precisa entender onde ele está agora e como ele vive, ou melhor, sobrevive, há mais de 4 décadas. Imagine uma cela construída especialmente para um único homem. Não para um grupo, não para perigosos presos, mas para ele, somente ele. Nas profundezas da prisão de Wakefield, a mais temida da Inglaterra, existe um cubículo de aproximadamente 20 metros quadrados. As paredes não são de ferro, são de vidro à prova de balas, grossas o suficiente para conter um homem que o governo classifica como perigosamente imprevisível. Há uma porta de aço que quase nunca se abre e uma pequena abertura, tão pequena quanto uma bandeja de comida por onde os guardas empurram água e refeições, sem jamais se aproximar muito. Ali dentro, um bloco de concreto serve como cama. Não há contato humano, não há conversa, não há toque, não há convivência. Robert Maudsley passa 23 horas por dia dentro dessa caixa, às vezes 24. Quando sai para se exercitar por 1 hora, é escoltado por múltiplos policiais, como se fosse uma força da natureza prestes a explodir. Segundo reportagens britânicas, esta cela foi construída em 1983, feita sob medida, projetada exclusivamente para ele, porque nenhuma outra unidade prisional conseguia mantê-lo sem riscos. Dos seus quase 70 anos de vida, mais de 44 foram vividos assim. Que loucura! Isolado, observado por câmeras 24 horas, sem qualquer possibilidade de falar com outro preso ou até mesmo com um guarda. É como se tivessem criado uma jaula para um monstro, um aquário humano, uma prisão dentro da prisão. Mas você deve estar se perguntando, por que todo esse cuidado? Por que ele inspira tanto pavor? Bem, agora que você sabe como ele vive, é hora de entender quem é Robert Maudsley. Robert John Maudsley nasceu em 26 de junho de 53 em Liverpool, mais especificamente no bairro de Speke, uma área operária que enfrentava pobreza e problemas sociais profundos na época. Ele era um dos 12 irmãos de uma família grande e extremamente instável. Logo nos primeiros anos de vida, Maudsley e alguns irmãos foram retirados dos pais e enviados a orfanatos. Robert foi parar na Nazareth House, uma instituição católica administrada por freiras. Em reportagens do jornal inglês The Guardian, ex-internos descrevem o local como rígido, disciplinador e marcado por castigos duros. Maudsley viveu ali parte da infância, num ambiente de disciplina severa e pouca afetividade. Porém, a situação piorou quando ele foi devolvido à família biológica. Segundo o próprio Maudsley contou mais tarde, o que deveria ser um recomeço virou um pesadelo ainda maior. Ele relatou que sofreu abusos físicos constantes, espancamentos frequentes e violência psicológica intensa. Num dos relatos mais chocantes mencionados por canais criminalísticos britânicos, Maudsley afirmou que, por meses, chegou a ficar trancado sozinho num quarto, sendo agredido repetidas vezes ao dia. Isso, é claro, deixou marcas, feridas profundas que o acompanharam pela vida inteira. Aos 16 anos, incapaz de continuar naquele ambiente, Robert fugiu de casa e foi para Londres. Mas a capital não ofereceu um novo começo, apenas um outro tipo de abandono.
Sem dinheiro e sem apoio familiar, ele se envolveu com drogas e entrou no universo da prostituição masculina, trabalhando como garoto de aluguel para sobreviver, nome dado à profissão. Durante esse período, Maudsley contou que enfrentava depressão profunda e pensamentos suicidas. Ele tentou tirar a própria vida diversas vezes e dizia que ouvia vozes que o pressionavam a cometer violência. Esses sinais mostram que a sua deterioração emocional já estava em curso muito antes dele se tornar conhecido como um dos prisioneiros mais temidos da Inglaterra. O primeiro homicídio. O ano era 1974. Robert Maudsley tinha apenas 21 anos, vivia em Londres, sobrevivia como podia e carregava um histórico de traumas que fermentava silenciosamente dentro dele, prestes a explodir numa onda de horror e pesadelo. Tudo mudou no dia em que ele conheceu John Farrell, um homem mais velho que, segundo os registros do tribunal e depoimentos posteriores, teria se gabado de abusar sexualmente de crianças. Para Maudsley, ouvir aquilo foi como reacender o inferno que ele viveu na infância. Abusos, espancamentos, o quarto fechado por meses, tudo voltou à tona. Ele dizia que eram lembranças que nunca haviam ido embora, apenas estavam adormecidas. No momento que ele descreveu como surto, Robert atacou Farrell. Ele o estrangulou com as próprias mãos e, segundo relatado pela polícia, utilizou também um cordão. Ao ser interrogado mais tarde, Maudsley disse que ouvia vozes e que elas mandavam que ele fizesse justiça. Esse foi o crime que mudaria o curso da vida dele. Não só pelo ato em si, mas pelas circunstâncias. A perícia psicológica concluiu que Robert não estava em condições mentais estáveis e que representava risco contínuo para si e para outros. Assim, em vez de ser enviado a uma prisão comum, Maudsley foi sentenciado a cumprir pena no hospital psiquiátrico de alta segurança, o famoso Broadmoor Hospital, uma instituição reservada para indivíduos considerados inimputáveis ou altamente perigosos. O Broadmoor é um lugar onde o silêncio é pesado, os corredores são frios e cada porta de aço que se fecha parece enterrar mais um pedaço da alma de quem vive ali. Foi nesse ambiente cercado por assassinos violentos, criminosos insanos e vigilância constante que Robert Maudsley começou a construir a reputação que, anos mais tarde, faria dele o homem considerado o preso mais perigoso do Reino Unido. O assassinato que mudou tudo. A verdadeira virada na vida de Robert Maudsley aconteceu em 77, no Hospital Psiquiátrico Broadmoor. Ele dividia o local com outros pacientes, muitos também criminosos. E numa manhã, enquanto tomavam café, Maudsley e outro interno sequestraram David Francis, um homem condenado por abuso sexual. E o que se seguiu foi uma cena brutal. Durante mais de 9 horas, Maudsley e o comparsa torturaram Francis numa sala fechada. Quando os guardas finalmente arrombaram a porta, encontraram Francis morto e Maudsley coberto pelo sangue do falecido, sem demonstrar qualquer emoção, muito menos remorso. Esse crime chocou o Reino Unido. A imprensa logo começou a chamar Maudsley de Hannibal Lecter da vida real, numa menção ao canibal frio e inteligente, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins no filme vencedor do Oscar, O Silêncio dos Inocentes. Desde então, ele não foi mais visto apenas como um preso violento. Ele se tornou uma lenda viva de isolamento. Depois do assassinato de Francis dentro de Broadmoor, as autoridades concluíram que Maudsley era um caso especial, por ser perigoso demais para os próprios prisioneiros, mesmo em um hospital de segurança máxima. Em Wakefield, uma prisão de segurança máxima no norte da Inglaterra, ele foi transferido para uma unidade criada especialmente para ele. Mas esse lugar não era uma cela comum, como veremos a seguir. Era algo muito mais sinistro.
o assassino de assassinos. Poucos meses depois de ser transferido para a prisão de Wakefield, Robert Maudsley cometeu mais 2 assassinatos, ambos dentro daquela mesma prisão. Esses não foram crimes comuns. Suas vítimas também eram detentos condenados por crimes brutais, e alguns relatos afirmam que um deles estava preso por delitos sexuais, o que adicionou ainda mais combustível à versão sombria do assassino. De acordo com perfis biográficos, um dos presos foi encontrado com o crânio gravemente lesionado, um horror que confirmou as suspeitas de muitos. Maudsley não era apenas violento, ele estava em missão própria. A imprensa, fascinada e assustada, começou a batizá-lo com apelidos macabros, o assassino de assassinos, por sua escolha de vítimas, o psicopata culto, por ser inteligente, introspectivo e bastante articulado. E também, mais controverso, o homem que só matava pedófilos, porque muitos dos condenados que ele matou tinham crimes sexuais em seus registros. Sons de sirenes, portas de celas pesadas se fechando e ecos de passos na escuridão. Maudsley tornou-se não apenas um preso, mas quase uma lenda sombria, uma figura que a maioria dos detentos preferia nem mencionar. Cartas e pedidos de ajuda. Com o passar dos anos, o isolamento extremo começou a cobrar um preço psicológico. Robert Maudsley escreveu dezenas de cartas para autoridades do governo britânico. Nelas, ele suplicava por 2 coisas que para muitos pareciam ambíguas, mas que, para ele, eram a única alternativa: permissão para morrer, que seria uma saída clara de sua longa sentença de isolamento, e permissão para ter contato humano real, algo simples para a maioria, mas quase proibido na sua cela especial. Em suas cartas, segundo relatos de documentários, ele chegou a escrever: estou ficando mais fraco, mais velho, mais triste. Tudo que peço agora é uma morte digna ou uma vida que tenha algum significado. Para Maudsley, mais do que uma sentença de prisão, aquele confinamento era um fardo terrível, uma punição contínua que ele dizia ser pior que a própria morte. Mas as autoridades nunca cederam. As cartas existiram, foram lidas, mas arquivadas, e ele permaneceu dentro daquela cela de vidro, isolado por mais um dia, mais um ano, mais uma década. Seus pedidos ignorados. Ele é um monstro ou um produto do sistema? Robert Maudsley é para muitos uma ameaça incontrolável, um monstro da pior espécie, por ser imprevisível, mas inteligente. Críticos afirmam que a sua história de assassinatos justifica o isolamento extremo. A cela de vidro em Wakefield seria, segundo eles, a única forma de garantir a segurança de outros presos e dos guardas. Mas há uma outra voz nesse debate. Especialistas em direitos humanos e psicologia prisional argumentam que Maudsley foi transformado num experimento vivo, isolado por décadas de maneira cruel e desumana. Eles dizem que esse tipo de confinamento não é apenas uma punição, é uma tortura institucionalizada. Para tais especialistas e críticos, Maudsley representa algo muito maior do que um assassino perigoso. Ele se tornou um símbolo do fracasso do sistema prisional e psiquiátrico britânico. Um homem que devia ser tratado, mas foi abandonado em vidro, e que encontrou como solução para os seus traumas a completa violência sobre pessoas que ele julgava semelhantes aos seus algozes. E a pergunta que quase ninguém ousa responder: até que ponto o Estado pode decidir que alguém deve ficar totalmente separado, sem contato humano real, por toda uma existência? Hoje, Robert Maudsley tem mais de 70 anos. Mas para ele o tempo parece estar suspenso. Preso dentro ali daquela célula de vidro desde os anos 80.
vivendo sob vigilância constante, isolado de todos. Ele é, oficialmente, um dos prisioneiros mais isolados da Europa, talvez do mundo. Um homem que muitos criminosos preferem esquecer que existe e que, por décadas, nunca foi capaz de escapar da sua própria prisão. Seus dias se repetem. Mesmo depois de tanto tempo, a única companhia que ele tem são as paredes de vidro, a vigilância e o seu próprio silêncio. A história de Robert Maudsley levanta questões difíceis. O que acontece com a mente humana após décadas de isolamento total? Até que ponto a punição pode ultrapassar o limite da dignidade? Se Robert Maudsley é um monstro ou um homem criado pela violência, pelo abandono, essa resposta continua dividindo especialistas. O fato é que ele permanece lá, dentro da sua caixa, vigiado, silencioso, esquecido. E isso nos força a pensar. Será que punição e justiça são a mesma coisa? Ou a justiça também exige compaixão, mesmo para alguém como Maudsley, por causa da história que teve? Você acha que Robert Maudsley deveria continuar isolado para sempre? Ou ele merece outro tipo de tratamento, talvez com um contato humano real, um acompanhamento psicológico, ou mesmo a morte, como ele mesmo solicitou, em vez dessa tortura contínua?